Oi, gente, bom dia, tudo bem com vocês? Estou aqui nessa manhã para trazer mais uma mensagem da parte de Deus para as nossas vidas, para que juntos a gente possa crescer e aprender mais de Deus. A palavra que a gente vai ler hoje se encontra em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 41. Se você tiver com a Bíblia aí perto de você, acompanhe a passagem, né? Crie o hábito de estar lendo a palavra de Deus, porque nessa palavra a gente encontra vários ensinamentos ricos para nossas vidas, né? A palavra de Deus ela tem poder para curar, para nos libertar, para nos edificar, para nos exortar, para nos animar. Então, são inúmeros benefícios, né? Então, que você tenha o hábito de meditar nessa palavra de dia e de noite, como diz lá em Josué, capítulo 1. Só não me lembro o versículo. Amém? E eu vou ler aqui, tá ok? Que você possa ter atenção aí. Amém? 1 Samuel, capítulo 17, versículo 41. Golias, com seu escudeiro, à frente caminhava, em direção a Davi, rindo com desprezo do belo jovem ruivo. Gritou para Davi: por acaso sou um cão para que você venha a mim com um pedaço de pau? E amaldiçoou Davi em nome dos seus deuses. Venha cá e darei sua carne às aves e aos animais selvagens, berrou Golias. E Davi respondeu ao filisteu: você vem a mim com uma lança, com espada e com um dardo, mas eu vou enfrentá-lo em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, que você desafiou. Hoje o Senhor entregará você em minhas mãos, e eu o matarei e cortarei a sua cabeça. E então vou dar os seus cadáveres e de seus homens às aves e aos animais selvagens. E o mundo todo saberá que há Deus em Israel, e todos que estão aqui reunidos saberão que o Senhor salva o seu povo, mas não com espada, nem com lança. A batalha é do Senhor, e Ele entregará você em nossas mãos. Amém? Passagem muito linda, né? Que fala ali do momento em que Davi enfrentou Golias. E eu estava meditando nessa passagem, e eu vi aqui que aqui no 16 fala que durante 41 dias Golias vinha desafiando ali o povo, né? Que todo dia ele ali dizia: e aí, não tem Deus em Israel? Chamava o povo de que não tinha homem capaz de enfrentar ele, né? Que não havia Deus naquela nação. E frequentemente, durante esses 41 dias, eu creio que ele zombava daquele povo, né? Eu creio que ele ria daquele povo, eu creio que ele fazia piada com aquele povo, porque não se manifestava uma pessoa para enfrentar ele. Imagina aí, 41 dias uma pessoa na tua porta, te desafiando. E aí, vem. E aí, cadê o teu Deus? E aí, cadê a tua fé? Tá entendendo? Então eu creio que era uma afronta muito grande, né? Ali Golias 41 dias, desafiando o povo literalmente, para que o povo viesse levantar um homem para guerrear contra ele, né? E naquele tempo quem reinava era Saul, né? Só que ali Deus já tinha desprezado a Saul, né? Porque Saul não queria viver uma vida em obediência, né? Saul muitas vezes vivia de aparência, né? Ele queria estar bem diante do povo, né? Então Deus já tinha rejeitado, né, o reinado de Saul, já tinha dito para Samuel que ia rejeitar ele. É tanto que aqui em 1 Samuel 15, 23, vou dar só uma lida aqui, 15, 23, fala, né? Fala assim: a rebeldia é um pecado grave. Desculpa. A rebeldia é um pecado tão grave quanto a feitiçaria, e o persistir no erro é um mal tão grave quanto adorar ídolos. Assim como você rejeitou a ordem do Senhor, ele o rejeitou como rei. Eu vou ler só mais uma vez. A rebeldia é um pecado tão grave
quanto a feitiçaria, e persistir no erro é um mal tão grave quanto adorar ídolos. Assim como você rejeitou a ordem do Senhor, ele o rejeitou. Então aqui era Samuel dizendo para Saul, né, que Saul era um homem rebelde, né? Tem um momento que fala que Samuel pediu para ele esperar ele, que Samuel ia fazer o sacrifício ao Senhor, e Saul não esperou, né? Samuel demorou um pouco e Saul foi lá e fez o sacrifício. Só que Saul não era sacerdote, Saul era rei. Então Saul tinha que esperar Samuel, né? E Samuel, Deus quando vê aquela atitude de Saul, ele não se agrada, né? Em outros momentos também ele chega a desobedecer a Deus. E Samuel pega, através da ordem de Deus, dá essa mensagem a Saul, né? Que a rebeldia dele era um pecado tão grave quanto um pecado de feitiçaria. E que persistir no erro era um mal tão grave quanto adorar a ídolos. Então você vê aí como é perigoso essa questão da gente ser rebelde, né, com Deus. De muitas vezes Deus nos dá uma ordem e a gente não querer obedecer. De muitas vezes Deus nos pedir algo e a gente querer fazer da nossa maneira, né? Então Saul foi rejeitado pela rebeldia dele e por persistir no erro, né? Ele não mudava de vida, era sempre a mesma coisa. Então ele foi rejeitado. Eu creio que ele não foi rejeitado como pessoa, né? Se ele se arrependesse, se ele se arrependesse de todo o coração, Deus perdoaria ele, daria uma nova chance a ele. Agora, como rei, ele foi rejeitado, né? Então ali se levanta Golias para afrontar ele, né? E Golias está ali há 41 dias afrontando ele, se questionando se não tinha Deus em Israel, se questionando se não tinha um homem à altura para enfrentar ele. E tá todo mundo ali com medo, apavorado, e agora o que é que vai ser, né? E o pai de Davi manda ele ali deixar um lanche para os irmãos dele. E Davi, quando vê aquele gigante afrontando o povo, perguntando se não havia Deus em Israel, Davi se questiona: ei, quem é esse cara aí que tá afrontando todo mundo? Não, e começa ali a pedir informação, e o povo começa a falar, ele diz: não, eu vou enfrentar ele, né? E eu creio que todo mundo olhando, Davi é uma criança, se não me falha a memória, acho que ele tinha 17 anos, ele era um irmão mais novo, né? E ele ali cheio de fé, né? Creio que era muita fé mesmo, né? Eu vou enfrentar esse gigante, né? Então ele se propõe a enfrentar o gigante, né? E ele vai até Saul dizer: ó rei, eu vou enfrentar esse gigante. Não é a vocês não que ele está afrontando, ele está afrontando ao Deus de Israel, ele está afrontando o nosso Deus, então eu vou comprar essa briga, né? E muitas vezes se levanta gigante nas nossas vidas para nos destruírem, né? Com o propósito de mostrar que Deus não tem um poder, que Deus não pode fazer. Muitas vezes é o gigante da depressão, muitas vezes é o gigante da ansiedade, muitas vezes é o gigante do amante que chega para destruir o casamento de alguém, né? E aquela amante fica ali que nem Golias, ligando: ah, eu vou acabar com o teu casamento, ah, eu vou tomar o teu marido, tá entendendo? E a gente fica: meu Deus, e agora, né? E eu creio que o povo estava bem daquele jeito, né? E quantos de nós nos encontramos nesse tipo de situação, né? De lutas que a gente pensava que Deus não estava presente, de lutas que a gente achou que o inimigo ia destruir com a nossa vida, né? Muitas vezes é um filho que está na droga e o traficante está ali dizendo que vai matar, que se ele não pagar a dívida vai acabar com a vida dele, e a mãe ali está desesperada. É o caso da amante, muitas vezes é um agiota na sua porta, muitas vezes são dívidas que você acha que nunca vai acabar. Então são tantas coisas que pode representar Golias e que muitas vezes vem para nos colocar assim no canto da parede, né? Mas para colocar em dúvida a nossa fé, como eu creio que aquele povo ali estava com medo. Mas o problema não era Deus, não era que Deus estivesse indiferente, não era que Deus não estivesse ligando para aquela situação. A questão
é que faltava alguém que se posicionasse e dissesse: eu vou enfrentar esse gigante. E muitas vezes o que falta na nossa vida é isso, posicionamento, né? Levantar a cabeça e dizer: não, eu não vou me entregar a essa depressão, não, eu não vou entregar o meu esposo na mão dessa amante, não, eu não vou deixar que esse traficante mate o meu filho, eu vou lutar, né? Mas aí, como que eu vou lutar? Com as armas espirituais que Deus lhe deu, né? Nós cristãos temos armas espirituais tremendas, né? Que é a oração, que é o jejum, que é a leitura da Bíblia, que é calar a nossa boca, né? Que muitas vezes a gente fala demais, mais do que devia, né? Então, assim, Deus nos deu armas tremendas, que infelizmente a gente não usa, né? Infelizmente a gente está diante do problema e não sabe o que fazer, porque a gente não tem o hábito de orar a Deus, porque a gente não tem o hábito de ler a Bíblia. Eu me lembro que no começo dessa quarentena, eu fiquei muito desesperada, porque nas primeiras 2 semanas eu fiquei desempregada. E imagina aí, pessoa desempregada, morando de aluguel, com 3 crianças. Eu fiquei deprê mesmo, né? E ali eu comecei a me questionar o que é que eu ia fazer, o que é que ia ser de mim, como é que eu ia pagar as minhas contas. Só que em vez de orar, de ler a Bíblia, de começar a ler um propósito com Deus, não, eu fui me sentar em frente à TV, fui assistir os jornais, fui ver as notícias, né? Em canais que só mostrava que a situação ia piorar cada vez mais, que não tinha mais jeito, que estava morrendo não sei quantos, que ia de mal a pior. E eu já não estava bem, fiquei ainda pior, né? Da preocupação passei a ter medo e depois a ansiedade. E aquilo ali foi aumentando cada vez mais. Quando eu me vi, eu já estava dentro de um quarto, né? Entrando em processo de depressão, não querendo mais sair, com medo, vivia chorando, preocupada com tudo aquilo, me questionando como é que ia ser, como é que ia ficar. E quando foi uma dessas tardes eu deitada, eu senti no meu coração de começar a ler a história de Davi. Eu creio que foi o próprio Espírito Santo, né, que me despertou ali para ler essa passagem. E eu fui lendo o livro do começo ao fim. E quando eu cheguei nessa passagem, né, de 1 Samuel 17:41, parece assim que os meus olhos se abriram de uma forma que eu pude ver como Davi, ele tinha uma garra, sabe? Ah, não vou me entregar essa situação, não. Porque, assim, Davi, ele se arriscou, porque ele poderia ter sido atingido, ele poderia ter sido morto. Ele era apenas um adolescente, né? Enfrentando ali um gigante que era experiente na guerra, né? Só que Davi, ele sabia com quem ele andava, ele sabia em quem ele estava crendo, ele sabia que Deus ia estar com ele naquela luta, né? Não, eu vou enfrentar esse gigante, eu vou bater de frente com esse Golias e eu vou mostrar para ele que existe um Deus em Israel, um Deus poderoso, né? E ele diz, como? Só um minuto. Golias, com o seu escudeiro à frente, caminhava em direção a Davi, rindo com desprezo do belo jovem ruivo. Então você vê que Golias já vinha ali caminhando, desprezando a Davi. Eu acredito que ele vinha pensando, esse aí eu vou derrubar 2 tempos. É apenas um meninozinho, vai ser fácil demais, né? E gritou para Davi, por acaso sou um cão para que você venha a mim com um pedaço de pau? E amaldiçoou Davi em nome dos seus deuses, né? Então, ele via ali desprezando Davi, rejeitando Davi, né? Por acaso eu sou um cão para que você venha na minha direção com o pau? Amaldiçoou a Davi, né? Venha cá e darei a sua carne às aves e aos animais selvagens, berrou Golias.
Então Golias já tinha tudo arquitetado, né, de como é que ele ia fazer com Davi. Davi respondeu ao filisteu: você vem a mim com espada e com lança e um dardo, mas eu vou enfrentá-lo em nome do Senhor dos Exércitos. Então Davi sabia que ele não ia enfrentar Golias na força dele. Ele sabia que ia enfrentar Golias em nome do Deus vivo, né? E você vê que Golias vinha ali com lança, com escudo, com dardo. Ele vinha bem armado, né? Tinha um escudeiro à frente dele. Então, assim, muitas vezes, Satanás, ele envia demônios para nos afrontar, né? E muitas vezes é o demônio da depressão, é o demônio da angústia, é o demônio da dúvida, do medo, né? E tudo isso vai nos fazer duvidar de Deus, né? Mas a partir do momento que a gente se posiciona a viver uma vida em santidade, uma vida de retidão, uma vida de obediência à palavra de Deus, que era isso que faltava na vida de Saul, por isso que ele não foi capaz de enfrentar Golias, a gente vence essa luta, né? E eu naquela tarde ali pensando como é que ia ser, e comecei a ler aquela palavra. Isso começou a encher o meu coração. Não, eu tenho que buscar, não, eu tenho que orar, eu não posso me entregar a essa situação. E ali eu dobrei o meu joelho, eu comecei a orar a Deus, pedir a Deus que tivesse misericórdia da minha vida, pedir a Deus que renovasse as minhas forças, pedir a Deus que não me deixasse cair naquela depressão, sabe? Deus é tão maravilhoso, Deus é tão misericordioso, que Deus começou a me dar uma força sobrenatural, né? E eu comecei ali a botar minha vida em ordem. Eu comecei a todos os dias de manhã ter uma vida de oração, porque eu estava negligente nessa área. Eu comecei a fazer um propósito de oração, eu comecei a jejuar, eu comecei a ler Bíblia todos os dias, né? E aquilo ali foi me dando uma força, foi me dando um ânimo. Não evitei estar assistindo jornais, evitei estar ouvindo notícias que não ia trazer nenhuma edificação para a minha vida, né? E a partir daquele momento, eu saí daquele quadro depressivo. Mas se eu tivesse me entregado, se eu não tivesse ali ouvido a voz de Deus, porque eu só passei a fazer tudo isso quando eu ouvi a voz de Deus, quando eu botei ali em prática o que a palavra vinha dizendo. Davi enfrentou o gigante. Então, Deus, ele quer que a gente enfrente os nossos gigantes. Ele não quer que a gente venha se acovardar. Ele não quer que a gente venha recuar. Ele quer que a gente vá de frente, né? E esse gigante que tem se levantado na sua vida, ele vai cair no nome de Jesus. Mas a partir do momento que você se posicionar, a partir do momento que você começar a levar uma vida de oração, uma vida de leitura de Bíblia, uma vida de jejum, uma vida de obediência à palavra de Deus, sabe? Tudo na vida tem um preço, né? E o preço que Deus quer que a gente pague é um preço de obediência, obedecer, né? Na mesma passagem, Deus vem dizendo, Samuel diz para Saul, obedecer é melhor do que sacrificar. Muitas vezes a gente está se sacrificando, fazendo isso e aquilo outro, e Deus só quer que a gente obedeça. Deus só quer obediência. Quando a gente obedece, as bênçãos correm atrás de nós. As bênçãos do Senhor correm atrás de nós, né? Eu estava lendo aqui uma Bíblia de estudo e ela aborda 5 pontos que foram importantes para que Davi tivesse obtido aquela vitória, né? E é bem breve, eu vou procurar ser bem breve. O primeiro ponto: Davi tinha o seu coração entregue a Deus, assim buscava continuamente a sua face. Então você vê que Davi tinha um coração entregue a Deus. Ele buscava a Deus continuamente, né? Ele tinha uma vida de oração, ele tinha uma vida de obediência, ele tinha intimidade com Deus. Eu creio que ele ouvia a voz de Deus, eu creio que ele não foi na sorte, eu creio que ele sentiu de Deus que ele poderia vencer aquilo ali, né? Segundo ponto, Davi tinha um carinhoso e profundo zelo pela honra e a reputação do Senhor Deus de Israel.
Ele percebeu que Golias estava afrontando não somente o exército de Israel, mas estava afrontando o próprio Senhor, né? E eu vou ler só um versículo aqui que vem falando, né? Que vem falando que ele estava fazendo aquilo ali pela reputação do Senhor, né? Hoje o Senhor entregará você em minhas mãos, e eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Então darei os cadáveres de seus homens às aves e os animais selvagens, e o mundo saberá que há Deus em Israel. E todos que estão aqui reunidos saberão que o Senhor salva o seu povo, não com espada nem com lança. A batalha é do Senhor, e ele entregará você em minhas mãos. Então Davi estava zelando pela reputação de Deus. Golias, hoje Deus vai te entregar nas minhas mãos, para que esse povo aqui, esse povo que está com medo, esse povo que está aqui angustiado, esse povo que está aflito, que está aqui tremendo na base, vai saber que existe um Deus que salva, um Deus que cura, um Deus que liberta. Então, muitas vezes Deus tem permitido situações se levantar na nossa vida para que a gente venha lutar contra aquelas situações para mostrar para as pessoas que existe um Deus que cura, um Deus que salva, um Deus que liberta, um Deus que faz, um Deus que não está indiferente à nossa situação. E voltando aqui à minha questão, eu estava ali muito angustiada naqueles dias, né? Mas a partir do momento que eu me posicionei, eu passei a buscar a Deus, eu passei a ligar o som dentro da minha casa, a ouvir louvores, a ter momentos de oração. E tinha uma colega minha que estava passando por um problema familiar, uma crise no casamento dela. E vez e outra ela vinha aqui em casa, a gente começava a conversar e ela dizia: Nádia, meu casamento não tá legal, eu tô prestes a me separar. E eu: não faz isso, eu vou estar orando por você. Tem paciência, a sua família. Não, mas você não sabe o que eu tô passando. Eu disse: não, e nem quero saber, mas eu vou estar orando pela sua vida, né? E fiquei ali em oração pela vida dela. Pela infinita misericórdia do Senhor, eu comecei a jejuar pela vida dela, comecei a pagar um preço pela vida dela, né? Sempre que ela vinha, para a glória de Deus, eu sempre tinha uma palavra de ânimo, de fortalecimento. E ela é uma pessoa que tem casa própria, vive bem financeiramente. E ela dizia assim: Nádia, como é que pode? Eu tenho uma vida boa financeiramente, tenho dinheiro, tenho um carro, estou passando por essa situação, a minha loja fechou, o meu casamento tá assim, e eu estou em tempo de surtar, e tu aí morando de aluguel com 3 crianças, toda vida que eu venho aqui tem uma palavra de ânimo para me dar. E eu dizia: é Deus, meu filho, é Deus, busque a Deus, busque a Deus. E quando foi umas 2 semanas depois, que ela realmente tinha decidido se separar, ela veio na minha porta: Nádia, tô aí com meu marido, eu vou me separar, não dá mais. Mas eu queria que tu orasse pela gente, porque eu sinto que eu não devo fazer isso. E ali ela entrou e a gente orou com outra amiga. E a gente começou a orar pela vida dela, começamos um propósito. Eles dois aceitaram Jesus e hoje, para a glória de Deus, eles dois estão buscando ao Senhor. Ela mais, mas ele também tá. Então, a luta que eu passei serviu para edificação de outra vida, entendeu? Comentei com ela que no início eu estava mal, que no início eu estava desacreditada, mas eu comecei a buscar a Deus e Deus me deu uma direção. Então, eu não sei o que tem tirado a sua paz, eu não sei o que tem vindo à sua porta para lhe afrontar, eu não sei qual é o gigante que tem se levantado e botado o dedo na tua cara e dito: cadê o teu Deus? Cadê o teu Deus? Não tem Deus, tu não tem Deus, teu Deus está indiferente a tudo isso. Mas o que eu sei é que Deus quer que você se posicione nessa situação. O que eu sei é que Deus quer que você se levante, se coloque numa posição de soldado, que foi isso que Davi fez, se colocou numa posição de guerreiro, né? Se todas as vezes
que o inimigo tivesse me afrontar, eu tivesse me prostrado, eu acho que eu não estaria mais aqui. Porque muitas vezes eu chegava a ouvir ele dizer, tira a tua vida, não tem mais jeito, ninguém se importa mais, tu tá insistindo em quê? Tá entendendo? Mas eu, pela infinita misericórdia de Deus, ali me ajoelhava e buscava ao Senhor, e Ele sempre fazia algo acontecer. Então é isso que Deus quer para a minha vida, é isso que Deus quer para a sua vida. Mas para que isso venha acontecer, nós temos que nos posicionar. Amém? Eu estava vendo uma frase ontem que falava assim, Saul amou tanto o trono que perdeu a sua comunhão com Deus. Davi amou tanto a Deus que ganhou o trono, né? Então, Saul, para ele o que importava era o reinado dele, né? Era a reputação dele, né? E Davi não, o que importava era glorificar a Deus. Então, que você venha se importar não com o que as pessoas vão falar, não com o que as pessoas vão dizer, mas com o que Deus pensa ao seu respeito, né? Se coloque em oração, jejum, se consagre, coloque essa situação diante do Senhor, chega para Deus e diz, ó Deus, eu estou enfrentando isso aqui, e aos meus olhos não tem mais jeito, aos meus olhos essa casa já está perdida, mas eu creio que o Senhor pode fazer. E se você não está crendo, diga, Senhor, não creio mais, me ajuda a crer, aumenta a minha fé, me fortalece, renova minhas forças, me sustenta, porque tem situações nas nossas vidas que a gente não vai conseguir ganhar sozinho, que se não for Deus para guerrear por nós, que se não for Deus para nos levantar, se não for Deus para nos capacitar, a gente se prostra. Eu já passei por diversos momentos, situações que a única coisa que eu queria era acabar com a minha vida. A única coisa que eu queria era dar um fim naquele sofrimento. Mas pela infinita misericórdia do Senhor, eu consegui ouvir a voz dele, eu dobrei o meu joelho e disse, Deus, eu estou no meu limite. Se o Senhor não fizer nada, eu vou dar cabo da minha vida. E ali era incrível como Deus entrava com providência. Muitas vezes o que Deus quer é que a gente abra o nosso coração e diga, Senhor, eu não consigo. Senhor, eu estou no meu limite. Senhor, faz alguma coisa. Deus, onde é que o Senhor está? Deus, me ajuda. Deus, pelo amor de Deus, tá entendendo? E é isso que Deus quer que a gente faça, que a gente se posicione como homem, como mulher de oração, sabe? Que não baixa a cabeça, que não baixa a guarda, mas que enfrenta Satanás. A gente não tem que ter medo de Satanás porque ele é um derrotado, ele é um destruído, ele está preso, sabe? Ele é tão incompetente que ele está preso lá e ele tem que enviar os demônios dele para mandar a ordem, entendendo? Mas Deus também envia os anjos dele para dar ordem aos nossos respeitos. Ele também envia os anjos dele para guerrear com nós. Basta a gente se posicionar. Você só tem que obedecer. Ah, Nádia, mas eu pequei, eu falhei, eu me distanciei, eu tô tão longe que eu acho que não tem... Tem jeito sim, porque eu também já me encontrei nessa situação de estar vivendo uma vida de pecado, uma vida distante do Senhor, de achar que Deus não se importava mais comigo, de que Deus nem lembrava mais que eu existia. Mas a partir do momento que eu dobrei o meu joelho, eu disse, Senhor, eu tô aqui para te pedir perdão. Eu sei que eu falhei, mas eu venho tentando não sei quanto tempo e eu não consigo, Senhor. Se o Senhor não fizer por mim, eu não vou conseguir. E Deus, pela infinita misericórdia dele, Deus, pelo imenso amor que ele tem por nós, ele me ajudou naquele momento. Então Deus só quer que você abra o seu coração, só quer que você se disponha, se posicione, tenha uma vida de oração. A partir do momento que você fizer isso, você vai ver o agir de Deus na sua vida. Você vai ver o que ele vai fazer. Amém? E é essa palavra que eu tenho para as nossas vidas, né? E que a gente venha buscar a Deus, porque vale a pena servir o Senhor, vale a pena renunciar ao pecado, vale a pena viver uma vida em santidade, vale a pena abrir mão daquilo que nos afasta de Deus,
vale a pena sofrer por amor a Cristo, né? Quando eu ouvi as pessoas falar isso, eu disse, não, isso é loucura, né? Mas hoje para mim faz sentido. Vale a pena padecer no nome de Jesus, sabe? Vale a pena sofrer por alguém que já sofreu tanto por nós. Vale a pena renunciar os pratos que Satanás nos dá por amor a Deus. E é isso que eu creio que Deus quer fazer na sua vida, assim como Ele tem feito na minha vida. Nádia, nunca mais tu passou por lutas constantemente. Eu passo por lutas, por momentos de dificuldade, mas maior é Deus, né? Se lhe pregar um evangelho que diz que venha para Jesus, que a partir de hoje sua vida vai ser só alegria, eu lamento lhe dizer, essa pessoa lhe enganou, né? Com Jesus a gente vai ter aflição, inclusive ele deixou escrito, né? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. A gente vai passar por aflição, a gente vai passar por luta, mas o que nos enche de esperança é saber que ele venceu tudo isso. Que se a gente estiver com ele, a gente também vai vencer. Amém? Vou fazer uma oração aqui para a gente encerrar esse momento. Amém? Senhor, eu quero aqui, Deus, desde já, Pai, te agradecer por essa palavra que o Senhor nos deu nessa manhã. Te agradecer por esse momento, Senhor. E te apresentar, Senhor, cada pessoa que viu esse vídeo, Senhor. Que o Senhor possa ser na vida de cada um. Que o Senhor possa fortalecer. Que o Senhor possa dar ânimo. Que o Senhor possa dar coragem. Que essa pessoa venha se posicionar, Deus, e ter uma vida de oração, uma vida de obediência, uma vida, Senhor, de leitura de palavras, Senhor. Pai, levanta essa pessoa, Senhor, segura na mão dela, sustenta com a tua graça, Deus. Pai, na autoridade que há no nome de Jesus, Pai, eu repreendo, Senhor, todo demônio, toda perturbação, toda aflição, toda angústia, toda depressão, tudo aquilo que não vem de ti, Senhor, que caia por terra na vida dessa pessoa, Deus. Que essa pessoa volte a sorrir, que essa pessoa volte a sonhar, que essa pessoa volte a crer, Deus, que existe um Deus que não está indiferente às nossas lutas, Deus. Um Deus que só está esperando que a gente se posicione, Pai. Vem, Deus, com a tua mão poderosa, Senhor, operar nas nossas vidas. Vem, Senhor, nos capacitar, Senhor, a enfrentar os nossos gigantes, Deus, para que eles venham cair por terra e que quem está ao nosso redor venha saber que existe um Deus vivo, um Deus poderoso, um Deus que cura, que liberta, que transforma, que restaura, um Deus que cuida de nós, um Pai amoroso. Em nome de Jesus, amém. E é isso, meus irmãos, que você fique com essa palavra, que você venha colocar em prática o que eu lhe falei, né? O que eu falei não, o que Jesus há muito tempo deixou escrito, e que eu creio que a sua vida vai ser transformada. Amém? Fique com Deus.